Shalom a todos, bem-vindos ao canal da nossa comunidade, Comunidade Israelita Semente de Israel. Eu me chamo Alex Figueiredo, eu estou aqui a convite do Ari Ralph para dar continuidade, na verdade, ao review do livro Os Judeus que Construíram o Brasil, da Anita Novinsky. Já tem um vídeo anterior que o Ari Serafim fez sobre os primeiros capítulos desse livro, eu recomendo quem quiser assistir, é muito interessante. E eu espero estar à altura desse review que ele fez. Eu estou dando continuidade aqui, mas eu vou falar especificamente do capítulo 4, porque é um capítulo que eu acho assim pesado para quem vai ler. E é também um capítulo assim muito importante para poder dar o real motivo, né, da diáspora, né, dos judeus, né, que tiveram que se espalhar, né. Então, o início da Inquisição, todo mundo sabe que foi no início da Idade Média, né? Mas o que antes ela perseguia pessoas heréticas, né? Que faziam práticas que não eram bem vistas pela Igreja Católica, né? Depois ela se estendeu para outras perseguições que se tornaram até perseguições políticas. Mas, para o caso dos judeus, além desses fatores, eles também fizeram isso mais por motivações, às vezes, econômicas. Porque tanto a coroa espanhola quanto a coroa portuguesa, onde esse tipo de inquisição contra os judeus foi mais intenso, e tanto é que ele não foi só na Península Ibérica, né? Ele também acabou se estendendo para as colônias desses dois países, é, por causa da inveja, né? Que era o motivo assim da coroa ela querer às vezes se apoderar das riquezas que o povo judeu tinha, já que o povo judeu era sempre um povo muito unido onde ele ia e também era sempre um povo muito culto e em geral o judeu ele sempre já era letrado, né? Ele sabia ler o hebraico para poder ler a Torá. E ele também tinha, às vezes, o conhecimento de outras línguas, né? E isso facilitava, né? Comércio, negociações e tudo mais. E por isso também que eles conseguiam, às vezes, altos cargos, né? Junto à coroa e tudo mais, por causa dessas influências e desses conhecimentos que eles tinham. E tanto é que, se você lê o livro, você acaba percebendo que eles também tiveram muita influência no desenvolvimento científico dessa época desse finalzinho da Idade Média, né? E até mesmo descobertas novas, né, foram afloradas por eles, né? Porque a Igreja Católica ela meio que estabeleceu uma cultura de queimar livros e destruir tudo aquilo que ela considerava herético, né? E o povo judeu, com o conhecimento que eles tinham, com o conhecimento de outras línguas todas, eles trouxeram muito conhecimento e abertura para os países que souberam aproveitar disso, e às vezes eles aproveitaram e mesmo assim acabaram ainda rechaçando os judeus. Né? São poucos os países, né, que acabaram se tornando redutos, né, para a população dos judeus. Mas em si, eu vou tentar me ater somente ao capítulo 4, que vai falar sobre o processo inquisitório que aconteceu com eles, né, que na Espanha começou em 1478, até mesmo antes, né, da queda de Granada, né, que foi quando caiu o último reino muçulmano na Europa, né? E em Portugal começou um pouco mais tarde, em 1536, mas acabou durando 285 anos, foi até 1821. E na verdade não foi uma coisa contínua, mas foi assim várias ondas, né, que
aparentemente foram 3 ondas mais fortes assim do movimento da Inquisição, mas sempre com perseguições assim apontadas, né, geralmente para judeus abastados, né, que tinham grandes riquezas ou que tinham altos cargos, né, que acabavam sendo acusados exatamente por inveja, por ciúme. E para a Igreja Católica, eu vejo que essa perseguição que ela fazia aos judeus também era motivada por causa do conhecimento que eles tinham da palavra, da Bíblia, né, que para os judeus é a Torá, porque a Igreja Católica ela detinha esse conhecimento. Ela detinha o conhecimento da palavra. Ela detinha a Bíblia na mão dela e só em latim, que havia Bíblia naquela época, e só mais tarde só que foram aparecer as primeiras traduções, que não foi muito bem aceito pela Igreja Católica. Na verdade, isso aí começou a ser introduzido nos países mais que foram protestantes, né? E depois calvinistas, né? Aqui, falando novamente sobre os motivos da perseguição. Então, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi introduzido em Portugal por razões econômicas. Isso é uma frase que está no livro, porque, como eu disse, né, os reinos cristãos estavam se estabelecendo ainda, depois que eles conseguiram tomar de volta a, a região dos muçulmanos. E como os judeus estavam lá até antes, e eles conviviam com os muçulmanos e não tinham grandes atritos com eles, mas os, os católicos acabaram promovendo uma perseguição e mesmo aqueles que eram convertidos, né, acabaram sofrendo exatamente por questões econômicas, né, porque já que eles tinham posses, tinham riquezas e tudo, era um jeito da coroa tomar essa riqueza para si, né? Tanto é que foi criado um estatuto, né? Chamado Estatuto da Pureza de Sangue, no qual a igreja ela estabelecia, né, que a família para ser considerada cristã, ela tinha que ter um número de, de gerações, né, da família que eram realmente de origem cristã. Se tivesse alguma relação ou algum parentesco com algum judeu, já eles eram condenados às vezes ao tribunal. E isso também promoveu uma cultura de medo, né, dentro da sociedade, né, sempre como as acusações podiam vir de qualquer lugar, independente de quem era, independente de provas ou não, isso criava medo entre as pessoas. Um vizinho podia denunciar o outro por alguma desavença, qualquer coisa que fosse. E mesmo que a família não tivesse nada, nenhuma relação com os judeus, eles acabavam ficando com medo, né, de serem acusados de alguma coisa, né? O processo da Inquisição, ele ocorria de forma, eu diria até compulsória, né? A pessoa não tinha direito à defesa, ela não tinha como questionar nada, ela simplesmente, a, a partir da acusação, ele já era já considerado culpado, então a igreja com os guardas da coroa já iam até lá, tomavam as posses da pessoa, pegavam todos os familiares, às vezes já levavam todos presos. Eles eram sempre humilhados, né? Às vezes obrigados a usar roupas que ridicularizavam eles, né? Em geral, eles faziam até uma procissão com eles, né? Com algemados, às vezes só com a roupa de baixo, só dessas pessoas, às vezes pela rua, né? Para poder levar até o tribunal, né?
exatamente para poder provocar essa coisa do medo, né? De incutir o medo nas pessoas e para que eles não, as pessoas, aqueles que não fossem, né, judeus, acabassem criando esse desejo de denunciar aqueles que fossem, né, para não correr o risco de passar por algo parecido, né? Tem o processo, né? A Inquisição, ele era corria em segredo, a pessoa não tinha acesso a nada, não sabia quem que acusou, não sabia o que que tinha sido falado nem nada. Eles simplesmente eram colocados na prisão e passavam por várias sessões de, de tortura e que eles chamavam também de. Na verdade, não era bem. Eles não chamavam de sessão de tortura, mas já chamava de sessão de depoimento. Mas sobre tortura. Então, a pessoa ela ia responder exatamente o que o inquisidor queria, né? Ela não tinha muita saída ali e acabava denunciando também quem quer que eles quisessem que ele denunciasse. Às vezes até ele era obrigado a denunciar outras pessoas que não tinham nenhuma ligação, mas simplesmente por motivações políticas ou econômicas, né? Não tinha exatamente assim uma forma da pessoa ela ser absolvida. Sempre era condenado. Mas tinha uma diferença aí. Tinha aqueles condenados que eram colocados na fogueira, né? E aqueles que eram chamados reconciliados, né? Mas esses reconciliados, o que que se passava com essas pessoas? Geralmente aqueles que eles realmente não tinham conseguido comprovar que ele tinha alguma ligação com o judeu, ou ele tinha alguma influência, alguém assim tinha abonado eles, né? Aí então essas pessoas elas eram encarceradas e redoutrinadas pela instituição religiosa, né, novamente dos católicos, e somente depois que os inquisidores estavam satisfeitos, né, às vezes com a doutrinação que eles fizeram essa pessoa, eles eram liberados, mas eles eram obrigados a morar num local determinado pelo tribunal. Os bens deles não eram restituídos, já era da coroa. E eles eram também obrigados, quando saíssem à rua, usar uma roupa que era de pano de saco com uma cruz amarela, para indicar que eles tinham passado pela Inquisição. Aqui está um retrato de como eram os depoimentos, né? Tanto a mulher quanto o homem, né? Eles sofriam essas torturas. Aparentemente, eles eram um pouco mais leves assim com as mulheres, mas de toda forma, a partir do momento que você é torturado, você vai falar exatamente aquilo que o torturador quer ouvir, independente se é verdade ou não, né? Você vai falar o que ele quer ouvir. Então, aqui é a execução, né? Que eram chamados os autos de fé. E na verdade se criou quase que um evento, né? Uma festa, né? Na época, né? Na época queria ter a queimada dos acusados ou então a procissão dos que iam ser reconstituídos, né? Reconciliados, né? E era um evento social, né? Que a nobreza ia toda bem vestida, levava os filhos. E era um evento que eles usavam para se expor, né? Para se mostrar, né? E também para envergonhar, né? Aqueles que tinham sido acusados, né? E provocar o medo nos que permaneciam às vezes ocultos, né? Para que eles acabassem abandonando ali a região, né? E aqui é o queimadeiro, como eles chamavam, né? Que eram aqueles que iam ser executados, né? As pessoas eram colocadas num poste, né? E colocava-se lenha embaixo dele e ateava fogo.
E somente aqueles que tinham sido os reconciliados, né, que saíam só com a roupa, né, de pano, né, e passavam por aquilo ali tudo, viam aqueles que estavam sendo queimados, às vezes até parentes deles, né, mas eles tinham que passar por isso para poder provocar medo, né, colocar medo nessas pessoas, porque eu acho que a grande motivação da Igreja Católica com isso era o controle da religião, né? E ela não queria que tivesse outros que tivessem conhecimento da Bíblia, né? Que os católicos compartilham com a gente a Bíblia, né? A Torá é os 5 primeiros capítulos da Bíblia dos católicos. E isso provocou também um medo e criou um atrito entre os judeus e os católicos, né? Que até hoje persiste, né? Que tanto quanto eles estão lá na terra deles, né? Em Israel, muitos católicos reclamam, né? Que às vezes vão até lá e são às vezes maltratados ou eles são rechaçados pelos judeus e às vezes eles acham que eles não sabem o porquê, né? Mas eles não conhecem às vezes um pouco da história, né? Não é justificado, mas é um motivo. Então, criado assim por essas malignidades que foram feitas, né? E tem muito mais coisa no livro e a gente vai falar mais para frente. Não sei se serei eu que vou falar dos próximos capítulos. É um livro muito denso. Eu recomendo quem se interessar por história, assim, é um documento realmente o livro. E tem muita coisa que choca às vezes a gente saber, entendeu? Aprender. E coisas até interessantíssimas que a gente aprende que os judeus trouxeram, né, para cá, para o nosso país e até para outros países onde eles acabaram se espalhando, né? Como eu disse, esse é o capítulo que mostra o porquê da diáspora, né, dos judeus deles saírem dali da Península Ibérica, né, que eles foram perseguidos primeiramente lá depois da destruição de Jerusalém, eles tiveram que se dispersar e novamente eles tiveram que se dispersar novamente da Península Ibérica durante esse período da Idade Média, final da Idade Média, né? E até mesmo nas colônias para onde eles foram, eles acabaram sendo perseguidos, né? Como eu disse, tem uma história muito impactante, né? Que muitas famílias lá do Nordeste têm ligação com essa Branca Dias, né? E tem até vários vídeos aí falando sobre essa história. Até um vídeo que o irmão Ralph postou aqui no canal falando sobre árvore genealógica e tudo. Foi comentado falando sobre a Branca Dias. E eu recomendo a vocês assistirem. Então, shalom a todos. Que o nosso Criador os abençoe. Eu peço a vocês que deem o like e comentem e procurem mais saber sobre a nossa comunidade, entrar em contato. O nosso contato no Instagram é @semente de Israel e no Telegram é contato CISI. Muito obrigado. Shalom.